Olá, seja muito bem-vindo. Vamos saber como caminha a pecuária orgânica e sustentável do Pantanal e também as pesquisas do IZ sobre babesiose bovina. Noticiário Tortuga está no ar. O bioma Pantanal é um dos mais preservados do planeta e a produção pecuária em sinergia com o ambiente é estimulada pela Associação Pantaneira de Pecuária Orgânica e Sustentável. Mas a legislação e o protocolo de produção para quem está naquela área e quer obter remuneração diferenciada é complexa e rigorosa. O Cairo Rodrigues está com o Eduardo Cruzeta, que é presidente da Associação Pantaneira de Pecuária Orgânica e Sustentável. Bom dia aos dois. Bom dia, Márcia. Bom dia para todos que nos acompanham aqui no programa Noticiário Tortuga. E estamos aqui agora com o Eduardo, que fala conosco direto de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Bem-vindo aqui ao nosso programa de hoje. Olá, bom dia, Cairo. Bom dia a todos que nos acompanham. Obrigado pelo convite. A gente que agradece pela sua participação. E hoje, para a gente falar um pouquinho, continuar falando aqui sobre sustentabilidade, é um assunto recorrente aqui no programa e uma pauta muito importante para os pecuaristas, para a nossa produção hoje. E hoje, aí dentro da Associação Pantaneira de Pecuária Orgânica e Sustentável, eu queria que você falasse qual que é a importância, quais os benefícios aí dos pecuaristas que estão se dedicando a uma produção de carne sustentável e como que isso vai impactar, por exemplo, agora no ICMS. Atualmente, nós desenvolvemos um protocolo de produção que se chama Carne Sustentável do Pantanal. Esse protocolo ele é da BPO, ele é reconhecido pelo Ministério da Agricultura, está assentado no mapa, ele é auditável, né? Então ele é auditado por uma empresa de terceira parte, uma certificadora reconhecida, credenciada no Inmetro. Então, ele seguindo esse protocolo, onde a gente aponta premissas de rastreabilidade, planos de manejo, que estão de acordo com a pecuária, a tradicional pecuária pantaneira, que preservou o bioma pantaneiro, que nós já temos pecuária há 200 anos, mais de 200 anos sendo praticada na região, e é um dos biomas mais preservados do mundo. A gente, então, trazendo tudo isso para dentro do arcabouço de um protocolo, e o produtor que se propõe a seguir esse protocolo, ser certificado, ele, então, consegue acessar o incentivo fiscal que o governo do estado do Mato Grosso do Sul nos concedeu em 2018, através de uma resolução de lei, uma resolução estadual, e, então, esses produtores têm acesso a esse incentivo fiscal do ICMS. A gente sabe que produção sustentável é uma exigência aí de vários mercados, tanto externos quanto internos. E quais são os pontos que o produtor precisa ter dentro da sua produção para que seja sustentável, para ele estar dentro desse projeto? Dentro do protocolo, nós trazemos algumas premissas, tá? A primeira delas é a origem desses animais ser no Pantanal. Isso comprovado através do processo de rastreabilidade, que todos os animais que vão para abate passam por um processo de rastreabilidade, onde a gente utiliza a numeração do SISBOV, que é a numeração oficial brasileira. Essas fazendas produtoras, elas têm que, então, seguir todas as legislações ambientais, fiscais, sociais ou trabalhistas, né? Tá de acordo com tudo isso. Então, é nesse sentido que a gente caminha. E além aí de uma produção com baixo impacto ambiental, esses produtores também aumentam aí a sua competitividade. Tem benefícios econômicos também ligados a isso. Quais seriam esses? Quando o produtor adere a um protocolo desse no caso do nosso, é um protocolo de sustentabilidade, mas ele traz muitas ferramentas de gestão para dentro da atividade produtiva. Esse produtor ele começa a ingressar e a ter disponível para ele essas ferramentas de gestão. Isso você começa, então, a fazer um monitoramento melhor do seu sistema produtivo, você começa a observar melhor índices produtivos lá dentro, índices zootécnicos, cuidar para que você tenha a questão de pastagens bem adequadas, bem conduzidas dentro da propriedade, a questão de manejo de solo, né, manejo ambiental, está
está intimamente associado com isso tudo. Esse incremento, tanto na produção quanto nas margens do produtor, ele é possível hoje, no primeiro momento, através do incentivo fiscal, que dá um aumento considerável no faturamento, que é de 2,5%, para uma atividade de pecuária que a gente sabe que as margens, historicamente, são bastante reduzidas. Então, isso já é um incremento bastante importante. Hoje, ele está na ordem aí de R$ 100 a R$ 150 por animal abatido. Aqueles produtores aí do estado do Mato Grosso do Sul que querem participar do programa, como que eles podem fazer? Ele pode procurar a BPO ou procurar a Semagro, Secretaria de Produção, Secretaria do Agronegócio e Produção aqui do Mato Grosso do Sul, que aí ele vai ter as informações para isso. Ele vai acessar o nosso protocolo de produção. É importante ele trazer uma consultoria, um consultor técnico, né, que é um responsável técnico, para dentro da propriedade dele, para auxiliá-lo na condução, na execução desse protocolo dentro da propriedade. Esse é um dos objetivos nossos também, que nosso e do governo do estado, né, quando trouxe esse incentivo, é que haja essa profissionalização na gestão das propriedades através, naturalmente, de uma assistência técnica profissionalizada, né? Eduardo, parabéns aí mais uma vez por todo esse trabalho que vocês vêm desenvolvendo junto aos produtores aí do estado do Mato Grosso do Sul. Muito obrigado pela sua participação aqui. Um bom dia para você. Obrigado, Caio. Um bom dia a todos os ouvintes. Bom programa para vocês. Tchau, tchau. Você pode entrar em contato com a produção do Noticiário Tortuga. Deixe mensagens e comentários nas nossas redes sociais no perfil @tortuga.dsm. Outra forma de participar é gravando um vídeo contando sobre os resultados obtidos com os produtos da marca Tortuga aí na fazenda. Mande para o número da produção, que é o 11 97081 5655. O IZ desenvolveu uma metodologia nova para análise da babesiose bovina. A doença parasitária infecciosa transmitida por carrapatos é considerada muito prejudicial, principalmente pela perda de produtividade. O geneticista Rodrigo Gigliotti, pesquisador do Instituto, é o nosso próximo entrevistado. Isso mesmo, Márcia. Vamos conversar aqui com o Rodrigo agora. E bem-vindo, Rodrigo, ao nosso programa de hoje. Olá, Caio, bom dia. Eu que agradeço pelo convite. Bom dia, a gente agradece aí mais uma vez pela sua participação e hoje para a gente falar aqui um pouquinho sobre como os produtores podem se prevenir de mais uma doença que afeta aí principalmente o rebanho, né, bovino e afeta de forma direta a economia, a rentabilidade aí da fazenda. A gente está falando sobre a babesiose bovina. Eu queria que você explicasse para a gente, Rodrigo, primeiro o que é essa doença. É uma doença causada por duas espécies de protozoários, a Babesia bigemina e a Babesia bovis. E esses dois agentes, né, esses dois protozoários, eles são responsáveis por causarem a doença conhecida como a tristeza parasitária bovina, juntamente com a Rickettsia anaplasma marginalia. E a babesiose, a sua transmissão, ela se dá pelo contato do carrapato do bovino. Então, quando o carrapato ele vai se alimentar do sangue do bovino, no momento que ele se fixa, ele já inicia essa transmissão desses dois agentes, desses dois protozoários. E que dá por meio, né, essa transmissão é a babésia que ela está presente na saliva do carrapato e aí, consequentemente, ela é transmitida para a corrente sanguínea do bovino. E como que o produtor pode identificar aí que os seus animais estão contaminados? A infecção ela pode variar em relação à distribuição geográfica, né? Em relação a diferentes áreas geográficas. Por exemplo, a maior parte do Brasil ela ocorre de maneira endêmica, ou seja, o carrapato está presente em quase todo o ano, né? Já em regiões de instabilidade endêmica, a ocorrência dessa doença ela vai variar de acordo com as condições climáticas, né? E geralmente fica-se algum tempo, o bovino não tem contato com a doença por um tempo, então pode ser até mais grave porque como a resposta, né, imunológica é mediada por meio de anticorpos e também pela resposta celular, os níveis de anticorpos eles podem cair durante o tempo e, consequentemente,
os animais ficam mais susceptíveis à doença e podem apresentar sinais clínicos e apresentarem outros tipos de problemas. Qual que é o tratamento que é recomendado aí para animais que estão contaminados com a babesiose? O tratamento ele é exclusivamente feito por medicamentos antibabésias, né, por babesicidas. O medicamento, geralmente ele é eficaz no controle, né, mas só que o mais importante é identificar ou saber esses sinais clínicos apresentados pelo animal são realmente causados pela babesiose bovina. Os estudos que vocês estão realizando, algumas pesquisas aí dentro do Instituto de Zootecnia, vocês desenvolveram um método aí de PCR em tempo real. Eu queria que você explicasse para a gente esse método aí e como que isso pode ser viável dentro da fazenda. A metodologia da PCR, né, ela é uma metodologia já bastante antiga, né? Então, a gente vem padronizando e desenvolvendo a metodologia, sempre baseando-se na metodologia da PCR. E nesse nosso trabalho novo, a gente conseguiu desenvolver uma metodologia de PCR que ela é seguida por uma análise de HRM, e ela consegue diferenciar em uma mesma amostra a quantidade das duas espécies, né, de babesiose, que seria a Babesia bigemina e a Babesia bovis. Então, assim, em uma única amostra, a gente consegue detectar a prevalência de infecção, ou da Babesia bovis, né, ou da Babesia bigemina, ou seja, qual seria a maior infecção. A importância disso é porque, geralmente, a infecção que ocorre pela espécie Babesia bovis, ela é mais patogênica do que a Babesia bigemina. Então, assim, em determinadas regiões, propriedades, fazendas, seria interessante o produtor saber, né, o pecuarista, saber se realmente qual é a prevalência da espécie, né, qual é a espécie prevalente. Sabendo, então, que a Babesia bovis ela é mais patogênica, se ela tiver uma maior prevalência, então o produtor ele tem que estar mais atento nos tratamentos e observar com maior atenção os animais. Falando aí dos prejuízos que esse animal, esse produtor pode ter, o que essa infecção, o que essa contaminação, ela causa aí no rebanho? A babesiose, ela é responsável por um dos fatores, né, que são um dos fatores limitantes para a produtividade do rebanho bovino, tanto leiteiro como bovino de corte. É também importante lembrar que a babesiose, ela comete mais as raças com sangue taurinos, né, ou seja, aquelas conhecidas como sangue europeus. Ela chega a causar a mortalidade dos animais, causam abortos, redução de fertilidade e, consequentemente, né, no final, queda na produção da carne e do leite. E o Instituto de Zootecnia está aberto aí, né, Rodrigo, para os produtores que quiserem uma análise, um auxílio aí também nesse processo. Como que eles podem entrar em contato com vocês? O produtor ele pode entrar em contato com a gente lá do Instituto de Zootecnia. Podem enviar as amostras de sangue, porque não tem como a gente quantificar ou detectar a presença de babesiose se não for a amostra de sangue, porque é um parasita intraeritrocitário, então apenas a amostra de sangue é necessária para fazer essa detecção. O produtor ele pode enviar no laboratório de genética lá do Instituto de Zootecnia de Nova Odessa, e a gente pode fazer esse monitoramento para o produtor. E qualquer outras dúvidas podem enviar um e-mail também para você, né, Rodrigo? Pelo e-mail rodrigo.gigliotti@sp.gov.br, que está aparecendo aí na sua tela agora. Obrigado, Rodrigo, mais uma vez pela sua participação aqui no nosso programa de hoje. Um bom dia para você. Eu que agradeço, um bom dia. E hoje tem Tour DSM de confinamento. Ainda dá tempo de fazer sua inscrição. A live de apresentação começa às 7 horas da noite. Essa é a etapa de número 2, com a primeira apresentação nas fazendas participantes e palestra Mercado de Grãos com Alexandre Mendonça de Barros. Preencha o formulário no site noticiariotortuga.com.br. E ficamos por aqui. Obrigada pela audiência. Voltamos amanhã às 8 horas da manhã. Até lá!